E nesse bloco, então, conversando sobre contabilidade, estamos aqui com a presença do Giovanni D'Agostin, nosso contador, que sempre traz brilhantes informações. E como não poderia ser diferente, tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Temos informações aqui para essa semana que são muito importantes, principalmente para os empresários, para os empregadores, não é? Então, Vilmar, novamente uma satisfação estar participando do teu programa. Existem dois assuntos nessa semana que vêm chamando bastante atenção aí dos empresários, né? Dentre eles eu destaco o parcelamento do FGTS. Sim. E um outro assunto que é sobre os acordos de redução e suspensão dos contratos de trabalho. Ah, aquele famoso que fez com que as pessoas pudessem, os empregados pudessem ir para casa e receber um valor do governo federal, os R$600, é isto? Seria esse assunto. Tá bem, vamos lá. Vamos começar pelo Fundo de Garantia, então, Giovanni? Pode ser, vamos começar com ele. O que aconteceu? Lá no mês de março, o governo federal editou uma medida provisória possibilitando que as empresas diferissem o pagamento do FGTS das competências de março, de abril e de maio para pagar em 6 vezes a primeira prestação agora no dia 7 de julho. Muito boa medida, né? Por causa também, para o enfrentamento da pandemia, as empresas estão com problemas de fluxo de caixa. Todavia, no momento da geração da guia da primeira prestação, a Caixa apresentou muita instabilidade no aplicativo e no sistema pela internet, naquilo que trata ali da geração da guia. Então, eu presumo que quase nenhuma empresa conseguiu pagar a primeira prestação desse parcelamento do FGTS. E o dia 7 de julho foi da semana passada, então, no caso, nós já estamos com a inadimplência. Já estamos com inadimplência, né? Nós tomamos conhecimento de que diversas entidades contábeis pediram para o presidente da Caixa tomada de providências ou a dilação do prazo do pagamento da primeira prestação. Não sei o que a Caixa vai fazer. O Sindicato dos Contadores, no qual eu presido, também encaminhou para o ministro da Economia, que se vincula à Caixa, e pedido de providência, porque realmente não foi possível a geração da guia pelos empresários. É uma lástima, né, o que aconteceu. Mas certamente eles vão tomar providências, né, Giovanni? Porque é uma questão de sistema, de informática, de TI, né? Esperamos que sim, né? Sim. Ontem, a Justiça Federal do Distrito Federal, a pedido do SESCOM daquela região, deferiu uma medida liminar, então, para possibilitar que as empresas, os filiados do SESCOM daquela região, pudessem pagar a guia sem o pagamento dos encargos moratórios. Perfeito. Isso é uma grande preocupação, claro, né? Porque nós tomamos conhecimento de alguns colegas, de alguns contadores que conseguiram, depois do vencimento, gerar a guia, foram poucos colegas, mas está vindo com os encargos, né? Claro, o que não seria justo, porque não foram as empresas quem deram causa a esse problema. Exato. Né? E a medida provisória é 936, né? A da suspensão. Pois então. A suspensão e... A suspensão e a redução da jornada de trabalho. Perfeito. Né? Essa medida provisória deu muito o que falar. Foi uma medida, a meu juízo, acertada do governo, né? Claro. O governo ajudou tanto as empresas como também os funcionários, na medida em que possibilitou que, durante o período da pandemia, os empregadores pudessem suspender o contrato de trabalho dos empregados e o tempo limite de suspensão é de 60 dias. Aí, nesse caso, o governo pagaria uma espécie de seguro-desemprego, né? E desoneraria a empresa de pagar o salário deles. Para as empresas maiores, pagaria ali 30% do salário. Dependendo do faturamento. Isso, para as empresas que faturam mais do que 4 milhões e 800, certo. Né? Que é o limite ali das EPPs, não é? Certo. E também a possibilidade de fazer a redução da jornada de trabalho dos funcionários, certo. Né? Porque a gente sabe, né, que durante a pandemia, muito em virtude da baixa demanda, as empresas, muitas delas, não precisam também ter à disposição todo o quadro dos funcionários durante o tempo integral da jornada de trabalho. Perfeito. Então, poderia ali ser feita a redução de 25%, de 50% ou de 70%. Então, a empresa pagaria proporcionalmente o valor do salário com a redução e o governo federal pagaria a diferença, também um percentual ali proporcional, que equivaleria ao seguro-desemprego. E o que aconteceu com essa medida provisória, Giovanni? Pois então, essa medida provisória foi convertida na Lei 14.020
14 mil. Ela foi publicada no dia 7 de julho, né? E o Congresso Nacional proveu ali algumas alterações na medida provisória, né? Uma delas é que o Poder Executivo, o presidente da República, pode, eventualmente, prorrogar os prazos mediante ato unilateral do presidente. Quer dizer que 60 dias, então, poderão ser prorrogados. 60 dias poderão ser prorrogados. Isso é interessante, porque a pandemia está aí ainda, né? A pandemia está aí ainda, exatamente. Principalmente aqui na região sul, né? Que agora veio com mais força. A medida, digamos assim, a mais favorável para que as coisas consigam andar no meio dessa situação econômica seria a prorrogação deste prazo de 60 dias. Ou tem mais alguma outra medida que trouxe a lei como emenda? O senhor se recorda que no início dos lockdowns, né, que foram implementados pelos governos estaduais e municipais também, o Bolsonaro fez um comentário sobre um artigo da CLT que obrigaria os governos a indenizar as empresas por causa dos fechamentos compulsórios das lojas. Lembro e foi muito criticado por isso. O senhor se lembra? Lembro. Pois então, essa lei, ela mitigou a aplicação daquele dispositivo durante o período da pandemia, né? Então, de acordo com essa lei, né? Uma adequação praticamente daquele artigo da CLT. Fizeram uma adequação para evitar que os governos locais fossem demandados a indenizar as empresas. Exatamente. Agora, tu falaste na questão do início, tá? E a nossa questão aqui, estadual, municipal, tá? Tu acha que começou assim muito no início, porque agora ainda nós estamos na pandemia, a previsão é julho, a previsão é agosto, a previsão não sei quando é, e nós estamos com fechamento aí, principalmente no município de Porto Alegre, começou segunda-feira, que são mais 15 dias. Tu acha que começou muito antecipadamente, Giovanni? Olha, a nossa situação, ela é muito crítica, muito periclitante. Lá em abril, quando foi editada essa medida provisória 936, o governo federal, então, deu a possibilidade de fazer essas reduções ou suspensões dos contratos de trabalho. Todavia, o prazo máximo de vigência desses aditivos contratuais, a soma de todos eles, não poderia exceder a 90 dias. E não podem exceder a 90 dias, exceto se o presidente, porventura, venha prorrogar, não é? E lá no início, em abril, teve um semi-lockdown em Porto Alegre. E também em diversas regiões do estado, né? Muitos toques de recolher, e o fato que obrigou as empresas a adotar esses regimes da medida provisória, então, de certa forma, queimando o cartucho daqueles 90... Queimou o cartucho agora já. Queimando o cartucho. Então, quando chegou no 1º de julho, ultrapassou os 90 dias. Só que em julho e agosto já era sabido, porque acontece em todo ano, o frio intensifica no estado. Então, as demandas hospitalares em vista de problemas respiratórios aumentam exponencialmente. Que não tem nada a ver com o Covid. Que não tem nada a ver com o Covid, né? Então, agora essas empresas estão tendo esse novo lockdown, né? As empresas, os cidadãos, e muitas dessas empresas já utilizaram os 90 dias previstos na medida 936. E é por isso que nós vamos enfrentar momentos severos aqui no estado. Eu acho que me parece, sim, que houve um equívoco aí na estratégia dos governos locais. Houve uma precipitação. Muito bem. Giovanni, muito obrigado pela tua presença, sempre aqui trazendo essas informações que são importantes, não só para a classe empresarial, mas para os cidadãos todos, para nós todos, porque a gente está no meio de uma pandemia que não se sabe como começou, né, e como vai terminar. Mas, na verdade, estamos administrando e o Giovanni está sempre aqui conosco, justamente nos ajudando a entender e a como nos conduzir no meio dessa situação toda. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, forte abraço.